pessoas salvas pela graça, que representam e exalam o bom perfume de Jesus, né? E isso tem muito a ver com transformação que o Senhor vai nos fazendo. Isso é acreditar nas transformações que o Senhor faz em nós. Então nós não acreditamos assim que nós devemos perder os assombros do que Deus está fazendo na gente. Isso deveria ser muito comum, a gente se enxergar e nos assustarmos com as mudanças que Deus está fazendo em nós. Antes, eu não agiria da forma que eu agi agora. Então, isso é um susto que a gente toma e uma evidência flagrante de que Deus está fazendo alguma coisa dentro de mim. E é muito ruim, e trágico, né? Quando um cristão, na sua caminhada, ele perde esses assombros. A gente não mudou mais. Então, faz quanto tempo que nós tivemos uma mudança drástica? Faz quanto tempo que nós tivemos uma mudança considerável a ponto de nos assustarmos com essa nova criatura que Deus está fazendo em nós? Então isso é interessante sabermos que é exatamente por causa desses sustos que a gente tem. Antes eu fazia assim, e agora eu estou fazendo dessa forma. E eu reputo isso ao que Deus está fazendo em mim, que faz com que a gente se torne líderes, pais, mães, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Que apesar dos tropeços e das quedas, apesar dos fracassos e quedas que a gente tem tido, o Senhor tem transformado as nossas vidas de glória em glória, de fé em fé na imagem de Jesus. E é exatamente por sermos a imagem de Jesus que a gente consegue ser líderes. Um dos personagens bíblicos assim que mais nos chama a atenção sobre essa transformação que aconteceu na sua vida é Paulo. E eu convido você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. E eu, ao pensar nessa primeira mensagem do ano, por mais que eu não seja muito apegado a essas datas assim, mas na primeira mensagem do ano eu já quero refletir sobre a nossa proposta de 2019, que é uma geração de líderes. E quando eu fui pensar sobre um líder que Deus levantou, o desafio é bem grande, porque em toda a história ele vai levantando líderes, né? Que é o que nós chamamos de pessoas que têm um chamado. 2 Coríntios capítulo 6, eu leio do verso 1 até o verso 10. Esse é o texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, também na sabedoria, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém. Que Deus ministre a sua palavra aos nossos corações. O apóstolo Paulo, ao escrever a segunda carta aos Coríntios, ele tem um grande desafio, que é colocar-se em uma posição para que a igreja pudesse analisá-lo, percebê-lo e compará-lo com os falsos apóstolos que têm surgido. A igreja de Corinto, ela recebeu uma leva de obreiros, de pastores. A Bíblia NVI tem lá um termo que diz que são os superapóstolos, que eles chegam declarando
grande poder, mais maravilhas, mais autoridades do que o apóstolo Paulo. E a segunda carta tem esse objetivo, escrever a uma igreja complexa, complicada, mas mesmo assim é como se fosse uma carta de amor a quem está nos rejeitando. E isso, para um ex-militar, para um homem como Paulo, por isso que eu falei da mudança, eu acho que é um assombro. Se você pegar no versículo seguinte, por exemplo, não é o texto que nós vamos juntar a mensagem hoje, mas apenas como exemplo, versículo 11, depois de onde paramos, diz: para vós outros, ó Corinto, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ó, a palavra do Paulo. A gente está dando tudo, dos nossos afetos, os nossos corações estão dilatados por vocês, mas vocês estão se retraindo nos seus afetos, no seu amor por nós. É tipo um amor não correspondido. Então, você pensar Paulo, que perseguia crente, matava crente, e agora está escrevendo uma cartinha dizendo: puxa vida, meu amor não está sendo correspondido, o que é que está havendo, pessoal? Então, isso, que transformação o Evangelho faz? Claro que não é nesse nível, piegas, não é nesse nível pequeno, mas Paulo carrega agora uma mensagem, e é essa mensagem que o transforma, e para ser porta-voz desta mensagem, ele tem que ser uma pessoa transformada. E a proposta hoje de reflexão, o tema da mensagem, se eu puder dar um tema da mensagem, é que não haja dúvida sobre você. Que sobre você não haja dúvida, que as pessoas não duvidem de você e nem de mim, que não haja dúvida sobre nós, de quem de fato nós somos. E essa ideia de cristãos e a propósito de chamado e mudanças que o Senhor tem feito em nós, é que a gente vai tentar retirar desse texto ensinos aqui para as nossas vidas. Deus nos abençoe. De Cristo nós somos cooperadores. Com Cristo é cooperação. É Ele que opera, mas nós estamos envolvidos no processo. De Cristo nós somos cooperadores, e o apóstolo Paulo fala isso já no versículo 1, isso era uma qualidade. Na qualidade de cooperadores. O apóstolo Paulo, ele não se enxerga e jamais ensinaria que nós fomos salvos pela graça para sermos clientes da glória. Não, nunca. Pessoas que são salvos pela graça, transformados e impactados por agora, só o Senhor pode fazer, jamais pode ser uma pessoa que recebe e não dá. Por isso que Paulo se chama cooperador. Há uma confusão hoje em nosso meio, e precisamos combater isso sempre, que são as mentiras que Satanás tem colocado na cabeça de muitos de nós, mas isso não é agora, isso já vem desde o Éden. E que mentira é? A mentira de que nós estamos nesse mundo com tantas alternativas de frutos para comer. Quando nós estamos num mundo com alternativas de frutos e de alimento, nós estamos aqui como famintos a sermos assistidos. Se nós estamos em um mundo repleto de água, nós estamos aqui com as nossas sedes para sermos saciados. Satanás, ele não alterou as frases, Satanás ele não alterou as palavras, ele usou as mesmas em lugares errados, e isso se tornou mentira. Se nós ouvíssemos que Jesus Cristo não veio, que Jesus Cristo é uma piada, que Jesus Cristo é uma mentira, no nosso coração e a nossa mente, até mesmo qualquer sensibilidade espiritual que venhamos a ter, já refutaríamos essa mensagem. Porque tudo que é o absurdo e contrário, diametralmente ao que é verdade, geralmente o nosso coração repele. Mas a mentira não se constitui aí. A mentira se constitui exatamente com as mesmas palavras em lugares errados. Exemplo, lá no Éden, quando o Senhor Jesus fez o homem, ele disse que eles poderiam comer de todos os frutos, mas a palavra que o Senhor deu ao homem foi para que eles pudessem frutificar, que eles multiplicassem, que eles fossem os agentes cooperadores do projeto de Deus. Por isso que encher a terra, Deus teria esse poder. Assim como fez Adão e Eva, ele poderia fazer muitos, e milhares, e absolutamente todos, e estéreis. Ele não necessitava do homem para multiplicação humana. Amém?
Ele nos chamou para sermos cooperadores e disse agora, vocês multipliquem. E isso é cooperar com o projeto do Senhor. Quando o diabo chega na proposta, ele diz assim, há fruto, há fruto. Existe projeto e existe projeto. Mas o meu projeto para vocês, assim, é uma proposta, é que vocês possam comer e não frutificar. Que a preocupação de vocês não sejam em multiplicar, em frutificar, mas que o objetivo de vocês sejam comer. Porque dá para perceber fome no coração de vocês. E não havia. Porque eles poderiam comer de todos os frutos do jardim. Lembra lá do Éden? E o Senhor disse, apenas desse você não come. Usa a palavra fruto, usa a palavra fome, usa a palavra projeto, usa a palavra Deus. Só estão nos lugares errados. E aí se constitui uma mentira. Lembra quando Satanás foi tentar Cristo? Imagina o diabão chegando com a Bíblia debaixo do braço, gente. Está escrito. Então a gente nunca ia pensar que era o diabo. Porque a Bíblia legitima o emissor da mensagem. Amém? Não. A Bíblia não legitima o emissor da mensagem. Porque esta Bíblia, na mão do diabo, ela se tornará um instrumento de morte. Por isso que a letra mata, se não for com o espírito correto. Porque só o espírito correto é que traz vida. Então, quando Satanás abre a Bíblia e chama Jesus para uma tentação, ele diz, está escrito, se você pular, abre o Salmo 51, os anjos vão te sustentar. Isso é uma mentira? Viu? Não é mentira, ela só não é a verdade. Porque está escrito no Salmo 51 que os anjos nos susterão quando passar por algum perrengue. Mas o que Jesus abre o outro texto, ele diz assim, mas também está escrito que pular é diferente de cair. A Bíblia fala que quando nós caímos, os anjos nos sustentam. Quando a gente pula, a gente morre. Porque o Senhor nos deu uma consciência, não deu asa. Essa foi boa, gente. Estou me esforçando aqui, vocês não ajudam. O Senhor nos deu uma consciência, o Senhor não deu um par de asa. Então, não está escrito também que não tentaremos o Senhor. Como é que você vai pular e esperar que saia abrindo aí no trânsito, abrindo o Salmo 51, está escrito, morreu. Então, a mentira, na verdade, ela não é o oposto do Evangelho. Só precisa estar no lábio errado. Então, o que muitos de nós estamos aprendendo? Que nós não podemos ser cooperadores. Porque nós ainda não estamos prontos. Porque ainda somos famintos. Porque ainda temos sede. Então, eu não estou aqui para frutificar. Eu estou aqui para comer. Então, a gente fica cheio e nunca frutífero. E uma pessoa cheia, ela é ineficaz. Porque ela nunca repassou o que aprendeu. Aqui, o apóstolo Paulo ele nos dá uma visão de tipo assim, Deus conta conosco. Não há uma necessidade do Senhor, há um projeto do Senhor no qual nós estamos incluídos. Sabermos que nós estamos inseridos no projeto de Deus, não como espectador, não como cliente, mas como cooperador, é extraordinário. Porque aquele que é capaz de frutificar, ele não é mais um carente e um faminto. Aquele que é capaz de levar água, ele não é mais um sedento. As suas questões estão resolvidas. Gente, pensa comigo. Quando Jesus olhou para uma cidade e começou a chorar, ele chorou pelo quê? Por que ele chorou? Porque a cidade, as pessoas eram ovelhas que andavam desgarradas, como quem não tem pastores. A pergunta é, cadê os pastores? Estão dentro das igrejas se fingindo de ovelha. As cidades estão se acabando pela ausência de pastores. E cadê os pastores? Entendendo que ainda são ovelhas.
O Senhor disse que se nós crêssemos nele, conforme diz as Escrituras, do nosso interior fluiria rios de água viva. Cadê os sedentos? Bom, existem os sedentos, só não são mais nós. Nós agora já somos os portadores da água potável divina, para chegarmos aonde os sedentos estão e levarmos a água até onde eles estão. Glória a Deus, irmãos, porque a nossa questão de saciar já está resolvida. A questão de comer para nós já está resolvida. Então nós somos a comida para um mundo faminto. E não um mundo cheio de comida e nós os famintos. Percebeu? Satanás, ele usou as mesmas palavras, só inverteu. Ele disse que nós somos os clientes de um mundo de alternativas. Não, a Bíblia diz que nós somos a alternativa única, por sinal, de um mundo perdido. Porque esse mundo vai ter que comer de nós para poder encontrar vida. Por isso que Jesus veio como pão. Eu sou o pão, e se você não comer de mim, você não pode ter vida. Mas só que quando você come de mim, o que que você se torna? Cristo. E Cristo é o quê? Pão. Então tu é quem? Um pão. Não é disso que você pensou. É o pão que vai saciar os famintos. E quanto isso vai custar de nós? A gente vai ver já, mas é tudo. Então, para que não duvidem de nós, não duvidem da nossa vocação, que não duvidem do nosso chamado, que não duvidem que nós, de fato, correspondemos ao Cristo vivo, porque dele nós somos cooperadores, nós não somos mais uma geração de famintos e sedentos. Nós não estamos mais nas igrejas em busca de bênção. Porque esse assunto para nós já está resolvido. Nós não somos mais os carentes em busca de convencer Deus a fazer a nossa vontade. Não, esse disco já virou faz tempo. Porque a nossa situação já está resolvida no Gólgota. E o decreto da nossa vitória foi efetivado no túmulo. E a nossa esperança está na volta. Então nada se encaixa mais no sentido de sermos sedentos ou famintos. Quando o apóstolo Paulo diz na qualidade de cooperadores com Cristo, então isso eleva quem nós somos. E quando a gente vai olhar esse texto, assim, a gente não pode dizer que o Senhor precisa. Porque se ele precisar de alguma coisa, ele não é Deus. Aliás, assim, o Evangelho, a gente já conversou aqui, que o Evangelho mesmo, para ser disseminado, o Senhor não precisava da gente. Eu vi um pastor usando uma ilustração interessante, já falei aqui e repito, assim, cá para nós, o Senhor, para convencer o mundo que ele é Deus, ele precisava de quê? Ele abria um buraco no céu, descia, pegava o capeta, estava dentro de uma jaula. Assim, ó, o que faz? Isso aqui é Lúcifer. Pega tudo que é de demônio, põe em outras lá. Eu sou o Deus vivo, a minha palavra é a verdade. Quem é por mim está salvo, quem é contra mim está perdido. Você acha qual é o trabalho que Deus ia ter para fazer isso? E quanto tempo ele levaria para evangelizar o mundo? E o que você acha da eficácia do evangelismo dele? Quantas pessoas se converteriam? Quantas pessoas... Então, na verdade, por que Deus precisa da gente? Exatamente, porque ele não precisa. Ele só nos chama para sermos cooperadores num projeto que ele entendeu ser o melhor. Mas não pela necessidade que, se não formos nós, as pessoas vão para o inferno. Não, você não, nem eu, somos capazes o suficiente para mandar, definir, determinar alguém ir para o inferno ou para o céu. Porque senão nós seríamos os redentores. Céu e inferno é um assunto de justiça de Deus e não da ação humana. Tranquilo, gente? O Senhor apenas nos chama para um serviço. O outro exemplo que eu gostei é como um pai que chama um filho para lavar um carro. O pai que chama o filho para lavar o carro, ele nunca vai estar pensando num carro bem lavado.
Porque se ele estiver pensando num carro bem lavado, ele não vai chamar o filho dele, ele vai pôr num lava-jato. E por que ele está chamando o filho dele? Para que ele coopere com ele numa causa que ele prefere a relação do que o resultado. Porque o resultado ele já tem. A relação ele quer construir. Então, quando o Senhor nos chama para trabalharmos com Ele como cooperadores, Ele não está pensando no fim. Ele está pensando na relação, porque o fim Ele já resolveu. Você pega Apocalipse, Ele já resolveu. O que Ele está querendo é nos tratar como um filho e filhas num projeto que Ele já estabeleceu, que é o melhor. Então, o Senhor não está chamando pessoas para trabalhar para Ele, porque Ele não deu conta de fazer a função. O Senhor está chamando pessoas na qualidade de cooperadores para com Ele ter um relacionamento em serviço. Fazer o quê? E o que é que o Senhor quer que a gente faça? Bom, eu tiro desse texto que hoje de manhã nós falamos aqui na igreja, aqui na escola bíblica, na ceia, apenas uma frase que eu citei, e dela quero ampliar um pouco mais, é que se Jesus tivesse, permita que o Senhor fale com você nesta noite assim. Se o Senhor Jesus tivesse curado todos os enfermos que passou pela mão dele, as pessoas mesmo assim teriam crucificado. Se o Senhor tivesse feito todos os milagres que as pessoas pediram e precisavam, mesmo assim ele teria sido crucificado. Por que que crucificaram Cristo? Pelo que ele disse, pelo que ele falou, irmãos. Então, o Senhor tendo feito tudo o que fez, o Senhor tendo agido da forma que agiu, mesmo assim ele foi para a cruz pelo que ele disse, não pelo que ele ficou faltando fazer. Então, se ele tivesse curado todos e feito todos os milagres que as pessoas queriam, mesmo assim ele iria para a cruz. Ele só não iria para a cruz por uma coisa, se ele ficasse calado. Se ele não tivesse colocado o dedo em riste em direção aos religiosos e ter falado o que ele falou. Ele não teria ido para a cruz se ele não tivesse expulsado os cambistas de dentro do templo. Se ele tivesse feito só os milagres e só as operações de maravilhas, calado, ele não teria sido crucificado. Ele só foi porque ele disse o que disse. Ele afrontou o jeito que afrontou. Ele revelou o que revelou. Ele decretou o que decretou. Por isso crucificaram. A despeito dos cegos que ele curou e dos leprosos que ele limpou, gritarem do lado de lá da cerca: crucifica, crucifica, crucifica. Os ex-curados gritaram: crucifica, não pelo milagre, não pela ingratidão, mas pelo repelir o que ele falou. E quando o apóstolo Paulo diz: nós somos cooperadores com Cristo, tá, para fazer o quê? Para exortar. Nós somos aqueles que exortamos. Exortamos aqueles que nos ouvem. Exortamos os filhos que olham para os pais. Exortamos os amigos dos trabalhos. Exortamos os familiares. Exortamos os nossos irmãos. Para que eles voltem a se reconciliarem com o Senhor. Para que eles não recebam em vão a graça de Deus. Eu estou lendo o texto que nós lemos aqui no início, 2 Coríntios capítulo 6. Que vocês não recebam em vão a graça do Senhor. É isso que eu quero que vocês façam. Falem isso para os ouvintes. Paulo vem discorrendo sobre Cristo. Eu convido você, não vamos sair de 2 Coríntios. Vamos para o capítulo 4. Verso 17. Capítulo 5, melhor. Capítulo 5, 17 e 18. 2 Coríntios 5, 17 e 18. E assim, se alguém está em Cristo, é uma pessoa melhor? Se alguém está em Cristo, ela não é uma pessoa melhorada. Ela é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora,
Continuando, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Bom, aquele que está em Cristo não é uma pessoa melhor, é uma pessoa nova. E essa pessoa nova é uma pessoa reconciliada com Deus. Óbvio, porque se não fosse reconciliado com Deus, não poderia ser uma pessoa nova. Teria que ser uma pessoa, no máximo, melhorada. E esta pessoa, agora reconciliada com Deus por meio de Cristo, recebe uma missão. Deu-nos o ministério. E o ministério é uma pessoa em execução. Para fazer o quê? Para reconciliar o homem com Deus. Então o Senhor nos reconciliou, o Senhor nos visitou, nos transformou numa nova criatura para quê? Passamos por todo o processo da salvação e passamos agora a um nível profundo da transformação interna, de sermos pessoas novas e de nos assustarmos com a novidade que o Senhor está fazendo dentro de nós. Tá, mas para quê? Qual é o seu chamado? Qual é a nossa finalidade enquanto cristãos? Falarmos. E falarmos que há um Deus que com Ele o homem precisa se reconciliar. Quando nós não falamos, a Bíblia sempre vai dizer que nós não ainda conhecemos. Por mais que a gente não goste disso. Versículo 20, do capítulo 5, diz, de onde lemos, né? Nós lemos agora o 17 e o 18, pula para o 5 para saber. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Bom, como se o próprio Deus estivesse exortando por nosso intermédio. Isso é possível como? Quando a gente entende que nós somos embaixadores em nome de Cristo. E o que é ser embaixador em nome de Cristo? Nessa época agora de novos ministérios, não sei quem está antenado aí com as declarações dos novos ministros, a gente pode estar mais parecido com, esqueci o nome do gente boa, mas o nosso ministro das Relações Exteriores. Afinal, ele é chamado de embaixador. Ele está nessas questões das embaixadas. Enfim, a gente é alguém que representa uma terra na terra alheia e ali nós vamos estar no nosso gabinete para atender às crises pontuais das relações da cidadania, assim, dos embates internacionais. Assim. Alguma coisa que colidiu com o nosso reino, a gente vai tratar aqui porque, afinal, de lá nós somos embaixadores. Então a gente vai ficar bem arrumado, bonitinho, num gabinete, esperando as crises acontecerem. Bom, irmãos, embaixador em nome de Cristo não tem nada a ver com isso. Eu já falei aqui na ceia, uns meses atrás, aí não lembro quando, deixa eu repetir. Embaixador em nome de Cristo são aquelas pessoas que em guerra, um reino, quando chega próximo de outro reino, não sei se vocês já viram isso nos filmes épicos, esse manda emissários falar com a turma, com os chefes lá do outro reino. Ou estão entrando em briga, ou a turma, esse reino quer conquistar esse outro reino. Entenderam? Então manda lá uma embaixada, 2, 3 soldados. Chegam lá dizendo, eu vim em nome do reino fulano, e eu tenho para ler para vocês aqui o seguinte. Aí ele vai pegar lá o que ele tem para ler. Assim diz, nós, na qualidade de embaixadores de Cristo, a gente vai chegar no território alheio, inimigo, território qual o Senhor quer entrar com o seu reino, nós vamos chegar lá e vamos dizer mais ou menos assim. Assim diz o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Reconcilie-se com Ele. Pois Ele está vindo julgar todos com justiça. Os que se arrependerem e se submeterem ao seu reino serão salvos. Os rebeldes serão exterminados. Então, abriu, fechou, deu meia volta e vai embora. Isso é um embaixador. Tipo assim, ele está vindo aí e vai passar a régua. Está vindo aí e vai passar por cima. Aqueles que se arrependerem, quiserem passar para o lado de lá, e o reconhecerem agora como Senhor de vocês, serão poupados. Os que quiserem afrontar, lutar, ele vai passar por cima. Fechou, vai embora. A gente descobriu o nosso chamado, irmãos. A gente descobriu para que o Senhor nos chamou. Para que Deus fale através de nós àqueles que ainda estão perdidos. Reconcilie-se com Deus. Essa é a palavra.
Agora sim, alguém que está dizendo reconcilie-se com Deus, com crise com Deus, vai ser uma piada. É a história do palhaço que estava se maquiando por espetáculo e o circo começou a pegar fogo. E ele já estava praticamente pronto. Saiu na cidade, simples, interior do Ceará, e ele saiu correndo na cidade, nas ruas, pedindo para que as pessoas ajudassem a apagar o incêndio que começou no circo. E as pessoas, quando ouviram o palhaço falando, vamos lá apagar o incêndio comigo, as pessoas começavam a rir. Que palhaço legal, esse cara quer que a gente vá para o espetáculo. E o circo foi consumido pelo fogo. Assim são os cristãos que querem emitir uma mensagem que não vive. São palhaços. Porque as pessoas vão olhar e vai dizer assim, quer mais dinheiro, né? Você quer que a gente vá lá para o cirquinho de vocês ver o espetáculo, né? Porque todo emissor que não foi transformado pela graça, sendo nova criatura, reconciliado com Deus, entendendo o seu chamado, ele pode ser um emissor. Ele ainda é um faminto. Ele ainda é um sedento. Porque ele não tem o que dizer. E ele não tem como exortar ninguém. É aquela frase que está no boletim. Para você ganhar o mundo, saia dele. Porque você só pode falar para um mundo que precisa de Jesus quando você sair desse mundo. Cantamos aqui, eu quero romper as barreiras com o mundo. Quando a gente sai do mundo, a gente pode falar de Jesus para ele. Entender o que é sair do mundo e ficar no mundo. A gente vai entendendo isso que Paulo vem discorrendo durante essa carta de uma forma muito especial. Paulo mesmo, ele vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. Quando Paulo cita que nós somos para com Deus o bom perfume de Jesus, a fragrância do seu conhecimento, graças a Deus que nos conduz em triunfo. Se você pegar aí no capítulo 2 de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, 17. Lê do 14 ao 17, estamos em 2 Coríntios, somente aqui nessa carta. Capítulo 2, verso 14, diz, graças a Deus, porém, que nos conduz em triunfo. Em Cristo nos conduz sempre em triunfo. E por meio de nós, por meio de quem? Nós. Esse Deus que em Cristo nos conduz em triunfo, por nosso meio, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós, para com Deus, somos o bom perfume de Cristo. Tanto nos que se perdem, como nos que são salvos. Para uns, a gente vai ter cheiro de morte. Para outros, a gente vai ter cheiro de vida. Para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? A pergunta de Paulo é, que tipo de homem pode fazer isso? Nenhum. Isso é apenas um emissário da mensagem do Senhor. É aqueles que, por meio de Cristo, Deus usa. E essas pessoas que Deus usa, exalam um bom perfume, mas não é o bom perfume que comprou. É o bom perfume espiritual, que é o mesmo perfume de Cristo. Agora volta comigo um pouquinho a fita. Bom, mataram Cristo pelo que ele dizia e pelo perfume que exalava, o que é que vai fazer conosco? Porque nós vamos exalar o mesmo perfume de Cristo. Quando a gente começar a falar, as pessoas vão sentir um cheirinho que não vão gostar. Bom, uns não vão gostar, porque isso vai ser cheiro de morte. Outras pessoas entenderão que chegou o momento da sua salvação. Isso é cheiro de vida. É a mesma mensagem, para uns morte, para outros vida, é a mesma mensagem. Nós não pregamos para criança, nós não pregamos para adolescente, nós não pregamos para jovem, a gente prega para pecadores. Não existe Bíblia para adolescente, Bíblia para jovem, Bíblia para mulher, existe Bíblia para aqueles que querem conhecer o Senhor. Assim como não tem mensagem para criança, mensagem para adolescente, mensagem para descasado, mensagem para casado. Não, só existe uma mensagem para pecadores. Então, quando nós exalamos esse aroma de Cristo, é porque Deus está agindo através de nós para emitir a mensagem que Ele quer que emitamos. E vamos correr todos os riscos possíveis por causa de uma missão adquirida. Isso sim é ser cristão.
Então, para que ninguém duvide que nós somos cristãos, primeira coisa é sermos cooperadores com Cristo. Com o mundo, nós somos aqueles que têm uma mensagem. Glória a Deus. E a gente vai falar a mensagem que foi aquela que o Senhor nos alcançou e nos transformou e nos afetou. Nós não vamos falar nada daquilo que nós não conhecemos, porque o Senhor não nos chamou para sermos fofoqueiro gospel, falar de uma coisa que a gente não conhece. O Senhor nos chamou para testemunharmos aquilo que Ele fez em nós, e porque Ele fez em nós, a gente consegue transformar os outros. Não papagaiar o que ouvimos, mas traduzir em fatos reais, acompanhados por verbalizações, o que Deus fez em nós. Por isso que quando a gente se assusta com o que Deus está fazendo na gente, é tempo de testemunhar. Quando nós paramos de testemunhar, é porque a gente perdeu o assombro do poder transformador do Evangelho dentro de nós. A gente não mudou mais. Parece que nós chegamos num patamar porque a gente se converteu, se batizou, veio como membro, aceitou um negócio assim, a gente está agora numa comunidade cristã, então parece que se a gente puxar na memória, qual foi a última vez que essa Bíblia nos fez chorar? Qual foi a última vez que essa palavra nos fez tremer? Qual foi a última transformação absurda que esse Evangelho fez em mim? Eu mudei, eu fui, eu não fui, eu cortei, eu quebrei, porque esse Evangelho me transformou. Qual foi o último resquício de um temperamento terrível? Existiu na minha vida, e ele foi vencido pelo poder do sangue da cruz. E hoje eu sou uma nova criatura, eu posso dizer que as coisas antigas passaram, eu posso dizer que tudo se fez novo. Somente assim eu posso testemunhar. Porque senão eu serei um crente fofoqueiro, eu vou repetir coisas que eu ouvi, mas eu não conheço, na verdade. Eu indico psicólogo, eu indico médicos, eu indico psiquiatras, eu indico hospitais, eu indico lojas, mas eu não posso indicar Cristo, porque eu não conheço. No máximo que eu posso fazer é dizer onde é que tem uma igreja, mais ou menos. O psicólogo foi excelente na minha caminhada, o psiquiatra excelente na minha caminhada, o médico excelente, o professor excelente, o colégio excelente. Isso eu vou dizendo e até mesmo indicando e dando os cartões. Vai lá porque isso aqui é bom, mudou a minha vida. Mas já de Cristo eu não falo isso. Por um simples fato. Eu não tive um relacionamento com Ele tão profundo assim, a ponto dele me transformar. Entende? Então, por isso que no máximo que eu falo é indicar a igreja onde eu congrego. É só onde eu cheguei. Mas eu não posso indicar um Cristo que me transformou. Porque dizer à igreja que eu congrego ainda me dá uma sensação de não cooperador, mas de um faminto que come pão, ou de um sedento que bebe água. Quando eu indico Cristo, as pessoas vão olhar para mim e dizer assim, é desse jeito que fica quando Cristo age? É desse jeito. Aí nós temos que assumir essa responsabilidade. A Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é para ser comprovada. Lida tem que ser em nós e comprovada aqui nessas páginas, de que a transformação que aconteceu aqui é verdade. Confere aqui. Entende? Então nós não damos Bíblia para as pessoas lerem, nós damos Bíblia para as pessoas comprovarem que o que foi feito aqui é verdade. A Bíblia é lida em pessoas, não em páginas. Por isso que Paulo fala, bom, entende, igreja aos Coríntios, vocês estão se cercando de apóstolos, grandes apóstolos, chegaram aí os poderosos, e vocês agora estão entendendo que esse pastorzinho aí é mais ou menos, isso Paulo. E eu não estou falando isso porque eu quero competir com eles, eu estou falando isso por amá-los. Por isso que o meu coração está dilatado, para que vocês não se percam nessas confusões e nessas mentiras, mas para que vocês assumam uma posição diferente. Para que vocês não sejam carentes de apóstolos, bispos e pastores, mas que vocês próprios sejam os próprios pastores. Quando isso vai ser possível, o Paulo usa um texto de Isaías, que diz agora. Isaías 49:8, agora. A gente pode chegar nesse nível quando, Paulo? Agora.
Isaías 49:8, o apóstolo Paulo usa esse texto no segundo versículo, que diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. E aí agora é o apóstolo Paulo que fala: eis agora o tempo oportuno, sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Você pode mudar a sua vida hoje. Não, na verdade não é hoje. Você pode mudar a sua vida agora. Porque o hoje você não tem. A única coisa que você tem é agora. Eu acho interessante algumas pessoas que ficam postergando a sua salvação. Pessoas que ficam postergando o seu compromisso com Deus. Não, compromisso com Deus hoje não, mas quem sabe daqui a um ano. Não, compromisso com Deus mesmo hoje não, mas quem sabe no próximo mês. Não estou pronto ainda para assumir um compromisso assim, valendo com o Senhor, não. Mas daqui a uns 6 meses, quem sabe? Bom, essas pessoas não entenderam o Evangelho. Ou, pelo menos, podem ter entendido tanto que recusaram. Aí tudo bem. Mas ao Evangelho, ao Cristo que salva e que redime, a gente não dá prazo. Ele disse: a salvação é agora, porque prazo você não tem. Porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Isso é uma ameaça? Não, isso é uma consciência. A consciência é tão fantástica que, se nós olharmos aqui no capítulo 1, o apóstolo Paulo aqui no capítulo 1 de Coríntios, verso 12, ele diz: porque a nossa glória é essa. A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para vocês. Eu vivo no mundo porque é o jeito. Eu vivo para vocês por causa do propósito. Eu não tenho o propósito de viver no mundo. Eu vivo no mundo por uma deliberação divina. O propósito é identificado. E Dora, eu estou aqui para viver para vocês. Para quê? Para que vocês possam se reconciliar com Deus. Então acaba, gente, que a gente descobre até o propósito de viver. Como foi citado aqui, uns confiam em carros, cavalos, não sei o quê, e outros... A gente já está meio careca, né, de falar isso aqui, mas... O propósito da vida, se a gente vai atrás mesmo, é tão difícil de encontrarmos se não formos no Senhor. Salomão disse isso. Tudo que eu pude adquirir, eu adquiri. Tudo que um homem é capaz de saber, eu soube. Mas tudo isso foi em vão. Lá em Eclesiastes chama de vaidade. É em vão. E as nossas angústias estão para adquirir como famintos. Quando, na verdade, assombros de transformação e angústias para frutificação deveria acompanhar a nossa caminhada. Charles Finney, ele orava ao Senhor dizendo: Deus, me dê mais uma alma, senão leve a minha. Charles Finney tinha uma agonia de alma para falar de Jesus para as pessoas. Se o Senhor não me der mais uma pessoa para falar do Senhor, me leva. Aonde a gente se perdeu, gente? Que caminho que a gente pegou aí? Somos cooperadores com Ele, na qualidade de cooperadores, para que nós sejamos pessoas que exortam. Versículo 4, pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Eu sou uma pessoa que eu posso me recomendar. Eu sou uma pessoa que eu posso entrar no cenário como uma referência. Eu sou uma pessoa que eu posso ser exemplo para o outro. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer: olha para mim. A gente se perdeu, gente. Porque um crente que chegar numa igreja e dizer assim: irmãos, eu quero ser modelo para vocês, ele parece ser arrogante. O diabo conseguiu inverter o processo. Um marido que chega em casa e diz assim: olha para mim, segue o meu exemplo, para a esposa é arrogância. Porque nós perdemos os referenciais, nós perdemos os marcos. A gente não tem mais modelo a seguir. Nós estamos numa bagunça ética e eclesiástica.
E quem ousar dizer assim, eu sou um modelo a ser seguido, isso passa a ser uma presunção. Aí essa pessoa tem que morrer. Ah, então você entendeu por que mataram Cristo. Porque ele chegou no cenário dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mata esse cara, porque isso é uma arrogância. O farisaísmo é um caminho, os saduceus é um caminho. Ninguém pode chegar dizendo que é modelo. Nessa bagunça, nesse jardim de pluralidades, ninguém pode dizer que tem verdade. Na sua faculdade, você não pode contrariar as verdades ditas, porque lá não tem verdade, tem ideologias. E se você chegar dizendo que isso aqui é a verdade, se prepare, você será morto. Talvez nem tão literal, mas você passará por situações tão difíceis que você preferiria morrer. Você só precisa se levantar como alguém que tem a verdade. Possivelmente você não vai ficar empregado por muito tempo, porque você carrega uma mensagem. Possivelmente você não vai ter grandes amigos, e você não vai ser tão amiguinho assim na rua, porque você carrega a sua mensagem, e essa mensagem ela não é tão boa. Pode ser que Deus contrarie os nossos planos. Eu quero encerrar dizendo que a partir do versículo 4, parte B, até o 10, isso aqui é tudo uma desordem em um homem que assumiu um papel de pregar o Evangelho. Se você pegar do versículo 4, parte B, até o 10, nós olharemos aqui as realidades da vida de uma forma jogada. Sabe, irmãos, eu tenho trabalhado para vocês como ministros de Deus, com paciência, versículo 4, parte B, mas também com muitas aflições. Não, eu não tenho tudo o que eu quero, não. Eu passo por privações. Servir ao Senhor não é momento só de júbilo. Eu servi ao Senhor em angústia. Açoites, prisões, tumultos. Nos trabalhos também. Noites sem dormir. Deixar de comer. Mas também eu servi ao Senhor nos aspectos interiores mais nobres, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade. Paulo dá uma pausa e diz assim, no Espírito Santo. No amor não fingido, na palavra da verdade. No poder de Deus, pelas armas da justiça, às vezes para atacar, às vezes para se defender. Passei por momentos onde fui honrado, mas passei por tanta infâmia. Passei por desonra, mas também tive boa fama. Como enganadores. As pessoas disseram para a gente que nós estávamos enganando os outros, mas nós temos convicção de que éramos verdadeiros. Como desconhecidos, mas entretanto muito bem conhecidos. Senhor, Tu me sonda e me conhece. Como se estivesse morrendo, contudo, a gente não se entregou à morte, a gente vive para a glória do nome do Senhor, a gente não se entrega ao morrer. Morrer não faz parte da nossa agenda. Que o Senhor defina a última batida do nosso coração. Mas por mais que as angústias estejam tão grandes e as adversidades tão gigantes, a gente não vai se entregar para a morte. Contudo, a gente vive. Castigados, mas não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres. Pobres como assim? Se a gente é o pão que alimenta o faminto, é a riqueza que chega na mão do necessitado. Pobre, mas é enriquecendo muitos. Nada tendo. Nada. Nada na perspectiva de quem me persegue, de quem me critica, de quem não conhece. Mas, na verdade, eu tenho tudo. Salmo 73, as últimas palavras de Asaf diz, quem mais tenho eu no céu? Não há outro que me compraza na terra. Ainda que o meu coração e a minha carne desfaleça, Deus é minha herança para todo sempre. É minha herança para todo sempre. Pobre, você andou por onde? Andou ouvindo quem? Que mentira você ouviu pensando que era verdade?
Por isso, meus irmãos, que a gente está numa caminhada boa de honra. E sabe o que acontece na nossa trajetória? As pessoas nos desonram. E sabia que isso faz parte da agenda de Deus? Você sabia que estava tudo indo bem na empresa e de repente você passa por uma crise que você vê as suas portas se fechando? Sabe por quê? Porque isso está na agenda de Deus. Você sabe por que você estava triunfando e de repente você começa a declinar? Sabe por quê? Porque isso está na agenda de Deus. Sabe por que no ano retrasado você estava muito bem empregado e hoje você está distribuindo currículo? Porque isso está na agenda de Deus. Sabe para quê? Para que você descubra quem Deus é. Porque Deus, Ele não morreu numa cruz para te fazer ter sucesso. Ele morreu na cruz para que você se reconciliasse com Deus. E aprendesse a viver num mundo, como Paulo falou lá no capítulo 1, eu aprendi a viver no mundo, não com os meus desejos e fomes e sedes, mas com uma consciência entregue a Deus. Eu vivo por uma consciência. Eu não vivo mais por desejos e vontades. Porque agora, amigo, fome não sei o que é. Sede não sei o que é. Passo por angústias, mas alegre todo o tempo. Porque eu sei o que não pode ser roubado, o que não pode ser furtado e o que não, a traça não pode corroer. Que o Senhor nos dê a possibilidade de vivermos assim. Como com Cristo, cooperação. Como um mundo, no mundo, exortação, embaixadores. E com todos, doação. Com Cristo, cooperação. No mundo, exortação. Com todos, doação. A dor me mantém humano, a queda me mantém humilde, a decepção me mantém igual, mas só Deus me mantém de pé. Aprendi a viver com consciência. Quero concluir, irmãos, a reflexão sobre o posso, quero e devo. O que é liberdade? É quando tem coisas que posso, mas não quero. Liberdade, posso, mas eu não quero. Isso é liberdade. O que é maturidade? Posso, mas não devo. Isso é uma pessoa madura. Tenho condições, tenho meios, mas eu não devo. Tenho desejos, mas eu não devo. Isso é maturidade. Tem coisas que quero, mas não posso. Isso são limites que a gente tem que respeitar. Tem coisas que eu quero, mas eu não posso. Respeite. Viva na sua realidade. Sanidade, tem coisas que eu quero, mas não devo. Isso é sanidade. Tem coisas que eu posso, tem coisas que eu quero, mas não devo. Estou fazendo o trocadilho de posso, devo, quero, os 3 verbos. Tem coisas que devo, mas não posso. Isso é a minha realidade. Tem coisas que devo, mas eu não posso. Enquanto querer e não poder é limite, devo fazer, mas eu não posso, isso é a minha realidade. Bom, eu devo evangelizar a todos. Amém? Eu posso evangelizar a todos? Não, então essa é a realidade. Eu tenho que compreender o que Deus quer e me permitiu fazer. Rebeldia. Tem coisas que devo, mas eu não quero. Então, quando a gente chega assim, lendo bem rápido, tem coisas que posso, mas não quero. Tem coisas que posso, mas não devo. Tem coisas que quero, mas não posso. Vocês vão decorar isso aí rapidinho. Tem coisas que quero, mas não devo. Tem coisas que devo, mas não posso. E tem coisas que devo, mas não quero. Você vai conseguir fazer isso em casa. Posso, devo, quero. Faz o cruzamento dos 3 verbos e veja onde é que você está errando.
Eis hoje o tempo oportuno da sua salvação. Não posso hoje. Oi? Hoje eu não posso. Oi? Não posso ou não quero? Porque hoje o Senhor aqui, te trouxe aqui, para hoje ser um dia e um momento oportuno da tua salvação. Não é que você não pode, é que você é livre. Você não quer, porque você prefere outra agenda. E Deus nos fez livres. Livres. Atos capítulo 5, versículo 13, eu acho que ali foram os primeiros admiradores da fé que surgiram. Eu leio esse texto e encerro. Atos capítulo 5, versículo 13. Parece, eu não sei se eu estou certo, eu não sei se eu estou fazendo a interpretação correta. E apenas penso nisso. Não sei se aqui surgiu o primeiro grupo de admiradores da fé. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Não, eu não me junto, mas eu admiro. Não, eu não me entrego. Mas, poxa, como eu admiro. Não, eu não dou a minha vida, mas eu acho lindo os louvores. Não, eu não assumo nenhum compromisso, mas eu acho a palavra, ó. Eu sou um grande admirador, mas as pessoas não vão se juntar. Não sei se aqui deu início aos grandes admiradores da fé. Vai juntar? Não posso. Não, você não quer, porque chegou o tempo oportuno. Vem sofrer angústias, vem sofrer privações, venha sofrer açoites, maus tratos. Seja cooperador de Cristo, um porta-voz do Evangelho que exorta. E com todos, venha amar. Aí, quando as pessoas olharem para a gente, as pessoas não vão duvidar. Eis aqui um cristão. Eis aqui um homem de Deus. E não, eis aqui um membro da nova vida. É muito pequeno, né? Tu é daquela igreja? Isso às vezes é muito pequeno. Que as pessoas olhem para a gente e dizem assim, você é cristão, né? Você é crente, né? Itsurra. Deu para perceber. Deus nos abençoe, para que as pessoas percebam e os nossos assombros com as transformações sejam constantes. Vamos orar.